Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um devocional, mais um café com palavra, para a glória do nome do Senhor. Sejamos gratos por mais um dia, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E todos os dias nasce uma porção nova dessa misericórdia sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Nosso devocional de hoje, nosso café com palavra, tem como título Dias Melhores. Uma esperança que dias melhores virão. E o capítulo de meditação é o capítulo 84 do livro de Salmos, ou seja, o Salmo de número 84. Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor, a paz do Senhor Ana Cláudia, a paz do Senhor irmão Ezequiel, Deus abençoe a vida de vocês, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O Salmo 84 é um salmo dos filhos de Corá. É muito importante nós entendermos quem eram os filhos de Corá, para que nós possamos entender o Salmo. Quando nós entendemos o contexto em que o Salmo foi escrito, o Salmo fica ainda mais poderoso para as nossas vidas. Traz ainda lições mais preciosas para cada um de nós. Aleluia! Glória a Deus, glória seja dada ao nome do Senhor para sempre. O Salmo 84 foi escrito pelos filhos de Corá. Os filhos de Corá, eles também são chamados de coatitas nas escrituras. Nós vemos muitas vezes, muitas menções a eles, aos filhos de Corá, que são chamados de coatitas. Tem muitos salmos que são de autoria deles. E é importante a gente entender que eles eram da tribo de Levi. Porém, o cargo deles dentro do tabernáculo e dentro do templo era de porteiro. Eles eram porteiros da casa do Senhor. Os coatitas, ou os filhos de Corá, eles eram os porteiros da casa do Senhor. E nesse Salmo 84, esse salmista, esse salmista que é um dos filhos de Corá, ele demonstra a enorme satisfação e alegria da presença de Deus. Ele demonstra saudade pela presença de Deus. Então este salmo, ele celebra a beleza da morada de Deus. Ele celebra, ele mostra uma alma e todo ser do salmista ansioso, que ansiava para aquecer-se nas bênçãos da presença de Deus. O entendimento de pertencer ao Senhor, que a gente vê nesse salmo, resulta em estar na presença dele e traz grande alegria e satisfação. É isso que esse salmista aqui do Salmo 84 demonstra. Esse salmo ele foi escrito durante o exílio na Babilônia. Nós vamos ver esse salmista, esses filhos de Corá aqui, que ninguém sabe se foi um ou mais que escreveu, um desejo, uma saudade tão grande do templo, um anseio por estar no templo. E o detalhe, na portaria, como porteiro. O tabernáculo ele era dividido em 3 partes. Ele tinha o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Onde a presença de Deus se manifestava era nos santos dos santos. Os coatitas nunca entraram no santo dos santos. Só quem entrava era quem era da linhagem direta de Arão e que se tornavam sacerdotes ou sumos sacerdotes. Mas os coatitas, que eram porteiros, eram levitas, mas eram responsáveis por guardar a porta, eram guardas da porta, eles nunca entraram, nunca presenciaram essa presença de Deus. Mas só o fato deles estarem no templo, estarem no tabernáculo, já fazia com que eles se sentissem totalmente felizes, totalmente satisfeitos, porque eles sabiam que a presença de Deus estava ali naquele lugar. E a primeira parte desse salmo, que vai do versículo 1 ao versículo 4, é esse anseio pela presença. Nós aprendemos com esse salmo que nós devemos ansiar por essa presença de Deus. O salmista, ele demonstra o anseio de estar nos átrios do Senhor, comparando-se com o pássaro, com os passarinhos, que naquela época, os pássaros, ainda hoje, quando eu era criança, eu ia para o interior onde a minha avó morava. E o meu avô e a minha avó,
eles eram responsáveis pela zeladoria da igreja. Eles tinham prazer em limpar a casa do Senhor, e eles limpavam a casa do Senhor. E muitas vezes, durante a semana, eles mandavam uma das minhas tias irem fazer essa limpeza. E quando eu ia para o interior, quando eu era criança, eu ia com ela para fazer essa limpeza da casa do Senhor. E muitas vezes nós encontrávamos pardais até mortos dentro da igreja. Por quê? Porque eles faziam os ninhos acima do altar, a parte mais alta da igreja, onde ficavam as igrejas antigamente, elas tinham o hábito de ter uma torre, algumas até tinham um sino. O sino era para chamar o povo, mesmo as igrejas evangélicas. A igreja do meu avô era a igreja congregacional. Então eles ainda tinham esse hábito trazido dos Estados Unidos. E naquela parte mais alta, os pardais faziam seus ninhos. E muitos deles, devido às igrejas serem totalmente brancas, naquela época era tudo só caiadas, pintadas de cal, elas eram totalmente brancas. Esses pardais vinham e eles não conseguiam enxergar o local que eles iam entrar, se batiam nas paredes e morriam. E a gente, muitas vezes, quando ia limpar aquela igreja, tinha muitos pardais ali no chão. O salmista diz, o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si. Eu encontrei os teus altares. Ele faz menção a esses pardais que faziam os seus ninhos acima do altar do Senhor. Eles encontraram casa, mas eu encontrei os teus altares. Estar com Deus traz mais alegria do que em qualquer outro lugar da terra. É isso que esse salmista está dizendo, que é melhor estar na presença. Por isso que ele diz, mais vale um dia na tua casa do que 1000 em qualquer outro lugar. O salmista está afirmando que é melhor estar na casa do Senhor do que na melhor festa do mundo, no melhor aniversário, no melhor restaurante. O melhor lugar para se estar é nos átrios do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. A segunda parte desse salmo, ele fala da travessia do vale árido, versículos 5 e 6. Isso nos mostra aqui nesse salmo que a jornada da vida tem momentos difíceis. A gente passa por vales áridos. No original, esse vale árido, também chamado Vale de Baca, é chamado Vale do Choro, é chamado lugar de lágrimas, é chamado lugar do sofrimento. Ele diz que mesmo passando por esses lugares, quando você tem a presença de Deus na sua vida, esses caminhos se tornam aplanados. A fé, ela transforma esses vales áridos, esses vales de lágrimas, esses vales, esses lugares difíceis, em fontes de água e em fontes de restauração. Porque quando Deus está conosco, não há por que temer. Paulo escrevendo, ele diz, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Quem ousará se levantar contra nós se Deus é por nós? Se ele não poupou nem o seu próprio filho, quanto mais não nos dará juntamente com ele todas as coisas, diz o apóstolo Paulo. Aleluia! E o terceiro e último ponto desse salmo, aliás, penúltimo ponto, que vai do versículo 7 até o versículo de número 11, nos mostra Deus como sol e como escudo. O salmista tinha a fé tão firmada em Deus, que ele diz, Senhor, Tu és o meu sol. O versículo 11 afirma que o Senhor é o sol. O que significa isso? É o sol que dá luz, que dá vida e que dá direção. É o sol que dá direção à terra. Todas as bússolas, a estrela cardial, todos os pontos cardeais que nos mostram a direção é baseada nos pontos do sol. Para onde o sol se inclina, para onde o sol vai, quando o sol baixa, quando o sol levanta. Então o sol, ele dá direção. O sol também dá vida. Se não existisse sol, não tinha vida na terra. As plantas não cresceriam. Não haveria vida nos mares. É o sol que dá vida. O sol também dá luz. Luz que aquece, luz que clareia, luz que ilumina. É o sol que dá luz. O salmista, ele diz, Senhor, Tu és o sol. Tu és o sol que dá luz, que dá vida e que dá direção às nossas vidas. Aí ele continua e diz, Tu também és, Senhor, o meu escudo.
escudo, aleluia. Por quê? Porque o Senhor é a nossa proteção contra o mal. O escudo é que protege o soldado. É a única arma de defesa do soldado. É o escudo, que protege totalmente ele. Os soldados romanos, eles eram quase invencíveis, porque quando eles estavam em frente da batalha, eles juntavam todos os escudos deles, e quando vinham os dardos inflamados, as flechas enfiadas no piche e arremessadas com fogo nas pontas, elas pegavam nos seus escudos e eles conseguiam sobreviver. O salmista aqui está dizendo: Senhor, Tu és o meu escudo, ou seja, Tu és a minha proteção contra o mal. O salmista não está negando que não vai sofrer nenhum mal quem anda na presença. Pelo contrário, ele está dizendo: nós vamos sofrer sim, intempéries, circunstâncias difíceis, maus, mas o Senhor será o nosso escudo, a nossa proteção, porque nós andamos na sua presença. E por último, versículo 12, versículo de número 12, é a confiança e a bem-aventurança. Ele está afirmando que quem confia em Deus é considerado feliz, abençoado, encontra forças para caminhar de vitória em vitória, de força em força, de glória em glória, até chegar no propósito estabelecido pelo Senhor para as nossas vidas. É isso, um resumo do que esse salmo nos ensina. Esse salmo é profundo demais, eu amo demais esse salmo. Eu tenho 3 vídeos, meus primeiros 3 vídeos que eu fiz no YouTube, no tempo da pandemia, bem no início da pandemia, foi no Salmo 84. Se você quiser, os 3 primeiros vídeos, aliás, o primeiro, é o segundo, terceiro e o quarto, é do Salmo 84. Se você quiser meditar um pouco mais nesse salmo, vai lá no meu canal no YouTube, Lídia Carvalho, vai no Minuto de Esperança, aí os 4 primeiros vídeos falam desse salmo, porque esse salmo é maravilhoso para as nossas vidas. E eu coloquei aqui algumas aplicações dele para a nossa vida hoje. A primeira: priorize momentos de intimidade com Deus. Não troque a intimidade com o Senhor por nada. Nada é mais precioso do que a presença. Priorize momentos de oração, momentos de leitura da palavra, momentos de louvor, de adoração ao Senhor. Priorize estar também na presença de Deus, na casa do Senhor. Segunda aplicação: transforme momentos difíceis em fontes de vida. Saiba que nos vales de Baca, nos vales áridos, nos vales de lágrimas, o Senhor está com você. E Ele transforma esses vales, o salmista diz, em mananciais. O que é um manancial? É uma fonte de água viva que jorra diariamente. O Senhor é essa fonte de água viva que jorra nas nossas vidas. E Ele vai jorrar mesmo em meio aos vales áridos que nós enfrentamos. Terceiro, caminhe com constância. Não desista por causa das dificuldades. Continue caminhando, apesar das lutas, apesar das dores, apesar das dificuldades. Lembre-se que esse salmista aqui escreveu esse salmo em meio a um cativeiro. Por isso ele expressa toda essa saudade da presença de Deus, da casa do Senhor, da adoração. A maneira dele adorar era como porteiro na casa do Senhor. Mesmo assim, ele expressa que está com saudade de fazer isso na casa do Senhor. Havia constância na vida dele. Ainda que estivesse num cativeiro, ele continuava adorando o Senhor, porque o Senhor é digno. Então, caminhe com constância. Quarto, descanse na proteção do Senhor. Saiba que Ele é o seu sol e o seu escudo. E Ele não nega mal, bem algum aos que nele se refugiam. E por último, escolha a integridade. O penúltimo versículo diz assim: porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor, Ele dá graça e glória. E Ele não sonega nenhum bem aos que andam
retamente. Ande em integridade. Seja íntegro em todo o seu proceder. Seja reto nos seus caminhos. Seja fiel em tudo que você vai fazer. E o Senhor não vai negar bem nenhum para a sua vida. Ele suprirá todas as suas necessidades em glória por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele será Jeová Rafá, o Deus que cura. Ele será Jeová Nissim, o Deus que cuida e protege. Ele será esse Senhor na sua vida, que irá suprir cada uma das suas necessidades. Será o seu pastor. E ele sendo o seu pastor, você não terá falta de nada. Mas para isso, você precisa escolher andar em integridade diante da face do Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos para o nosso devocional Dias Melhores. Hoje está baseado em Ezequiel, capítulo 37, verso 11 e 12, na versão NVI, que diz assim: Então ele me disse, filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem nos seus corações, nossos ossos se secaram e a nossa esperança desvaneceu-se. Assim diz o soberano, o Senhor: trarei vocês de volta à terra de Judá. Esse texto também é um texto já no meio do cativeiro. Aqui não é no início do cativeiro. Aqui já é no meio do cativeiro. Quando aqueles filhos de Israel já não tinham mais nenhuma esperança de retornarem à terra santa, de retornarem a Judá. Eles olhavam para a situação deles e eles se sentiam como ossos sequíssimos, que já não tinham mais esperança nenhuma. Aí o Senhor leva Ezequiel para o meio do vale de ossos sequíssimos e pergunta a Ezequiel: poderão esses ossos tornar a viver? Ezequiel, diante daquela situação inusitada, diante daquele quadro que para ele não tinha esperança, mas ele diz para o Senhor: tu o sabes, porque Ezequiel sabia que ele não tinha poder nele mesmo, mas que o Senhor podia todas as coisas, pode todas as coisas, continua podendo todas as coisas e continua tendo todo o poder. Então Ezequiel diz: tu o sabes, declara pela fé. Depois do Senhor mostrar tudo o que acontece ali, do Senhor revestir aqueles ossos secos, primeiro de carne, depois de nervos, depois de pele, e depois soprar e dar vida àqueles ossos, ele diz: assim como esses ossos secos eu farei na casa de Israel, eu os trarei de volta, eu os farei regressar a Judá. Que profecia tremenda, que exemplo extraordinário nas nossas vidas, aleluia. Nós estamos vivendo um tempo bem difícil. Muitos de nós estão mergulhados em um período marcado pela desesperança, em que muitos sonhos se desfizeram e muitas expectativas se dissiparam. Crises financeiras, guerras espalhadas por todo o mundo. A gente olha para um lado e para o outro e a gente não vê perspectiva. Injustiça no âmbito da justiça, corrupção no âmbito da política, corrupção até mesmo naqueles que representam a igreja, naqueles que se dizem pastores. Mas, na verdade, muitos deles são lobos devoradores. Então, os dias eles se tornaram um desafio para muitos mesmo. Com crises econômicas, altas taxas de desemprego, o juro altíssimo, guerras, instabilidade global que ameaça a segurança de todos nós. Se nós olharmos para o cenário em que nós estamos vivendo, realmente nós perdemos a esperança e a expectativa, e as perspectivas se tornam péssimas. Porém, nós temos um Deus que continua no controle de todas as coisas. Então, diante desse horizonte incerto, é fácil, muitas vezes, as pessoas sucumbirem, se estagnarem e pararem e acontecer a falta de progresso. O caminho para o qual muitos olhavam com esperança se revelou uma ilusão, deixando apenas um rastro de desilusão, desapontamento, incredulidade, falta de fé. Muitos já abandonaram seus sonhos, outros deixaram-se levar pelas circunstâncias e estão parados, estagnados.
O medo paralisou suas escolhas e impediu-os de viver plenamente a vontade de Deus, que é boa, perfeita, agradável e não acrescenta dores. Sentimos-nos seguros quando nossas necessidades são supridas. Isso é um fato. Todos nós, quando nós temos nossas necessidades supridas, quando nossos sonhos são realizados, quando nós estamos no topo, nós nos sentimos seguros. Quando há proteção, quando há provisão, quando as nossas vontades são atendidas, aí nós nos sentimos bem. Mas quando essas necessidades são ameaçadas, quando a nossa vida não está tão bem assim, e vem escassez, e muitas das necessidades não são supridas, ficamos perdidos, muitas vezes sem saber quem somos ou como agir. E muitas das vezes, com essas situações de caos, a nossa fé, ela é abalada. Embora a fé seja o firme fundamento, firme significa que não se abala, das coisas que se esperam, e a certeza e a convicção das coisas que não se veem, nós, muitas vezes, nos sentimos abalados pelas circunstâncias ao nosso redor, pelos vales áridos, pelos vales de Baca que muitas vezes nós passamos. Talvez você que esteja me ouvindo hoje, talvez você esteja passando exatamente por isso. Talvez você esteja bem pertinho de perder o restinho de esperança que você tem. Talvez o desânimo tenha penetrado em seu coração. E tudo ao seu redor perdeu o sentido. E talvez até a sua própria vida tenha perdido a graça. Mas eu quero lhe lembrar hoje, como boca de Deus, trazendo uma palavra do céu para o seu coração, lhe lembrando de uma coisa. Primeiro, nós somos filhos de um Pai amoroso. Nós não somos bastardos, nós não somos enjeitados, nós somos filhos do Senhor. Ele nos adotou como filhos e Ele nos colocou numa posição que lá em Efésios, nós já vimos aqui nos nossos devocionais, nós estamos com a igreja em cima nos ares, junto com o Senhor, porque Ele é o cabeça, e o cabeça está no céu, e os pés aqui na terra, que é a igreja do Senhor, mas nós já estamos junto com Ele. Então nós precisamos compreender que nossa fonte não está neste mundo, não está em programas de governo, não está em política, não está em crises, não está em guerra. Irmãos, nossa fonte não está neste mundo, mas sim no Senhor. Ele é a fonte de água viva, é Ele que faz jorrar mananciais, mesmo nos vales áridos, mesmo nos lugares mais difíceis, nas situações mais difíceis, o Senhor continua sendo a nossa fonte de água viva, é Ele. Se o Senhor se agradar de nós, como disse o salmista, é certo que venceremos. O salmista diz bem claro, o Senhor dá graça e glória, e nenhum bem Ele sonega aos que andam retamente. Se o Senhor se agradar de nós, nós seremos vitoriosos, nós venceremos. Portanto, não tema os tempos difíceis. Não tenha medo das circunstâncias dolorosas, pois o Senhor, nosso Deus, Ele é capaz de transformar qualquer realidade e guiar-nos em um caminho seguro, onde a nossa esperança é Cristo. E sendo Cristo a nossa esperança, jamais acaba, jamais morre. O mundo tem um ditado que diz que a esperança é a última que morre, o crente não. A esperança do crente não acaba. A Bíblia diz que Abraão, ele creu contra a esperança. Qualquer outro não tinha mais esperança nenhuma. Mas Abraão continuou crendo, porque ele sabia que o que prometeu, oh, aleluia, o que prometeu é fiel para cumprir. Então, esse caminho seguro, que é o Senhor, a esperança, a alegria, a paz, a segurança, a perdão, a renovo, a coragem, a força, a ânimo.
a vitória para prosseguir. Você não vai ficar no meio do caminho. O Senhor vai lhe conduzir até o propósito que Ele tem para a sua vida. Glória a Deus! Dias melhores virão com a presença de Deus. Assim como Ele disse para o povo de Israel em meio ao cativeiro. Mais ou menos no ano 36 do cativeiro, 35, 36. O Senhor leva Ezequiel para o meio do vale de ossos secos e pergunta, poderão viver esses ossos? O Senhor está falando da nação de Israel. No versículo de número 12 ele diz, assim é toda a nação de Israel. Mas eu, o Senhor, trarei eles de volta à terra de Israel. O Senhor está dizendo, virão dias melhores, apesar do cativeiro. O cativeiro teve data para começar, mas também tinha data para terminar. Exatamente com 70 anos, Deus levanta Ciro. E o primeiro edito de Ciro, primeira resolução que Ciro toma, é enviar o povo de Israel de volta para a sua terra, para reconstruir o templo do Senhor. Os coatitas que estavam dizendo, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Minha alma anseia e desfalece pelos teus átrios. Voltariam para a sua terra, voltariam para o templo e voltariam para a presença do Eterno. Aleluia! Esse é o nosso Deus, que promete e que cumpre o que promete e que é fiel para cumprir. Glória a Deus. A frase de hoje é, não há ala sombria que perdure para quem está em Deus. Toda ala sombria será iluminada pelo sol da justiça, que é o nosso Deus. Aleluia! Toda dificuldade será exterminada pelo escudo que é o Senhor. Aleluia! E a palavra de hoje é esperança. Renove a sua esperança, porque a sua esperança é Cristo Jesus, o Senhor. Amém, meus irmãos. Glória a Deus por mais um devocional, por mais uma palavra do coração de Deus para o nosso coração, do céu para as nossas vidas. E amanhã nós vamos voltar para Neemias. Amanhã será Neemias, capítulo de número 6. Nós vamos ver a conclusão do muro de Jerusalém. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Deixa eu orar por você para nós concluirmos esse devocional agora, 9h35 da noite, hoje, dia 27 de julho de 2026, para a glória daquele que vive e que reina para sempre. Aleluia. Deus querido e bendito, obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado pelo Salmo 84, Senhor, que nos lembra para valorizar as oportunidades que nós temos de estar na tua presença, Senhor. Como disse Salomão no livro de Eclesiastes, lembra-te do teu Criador antes que venham os maus dias. Lembra nos dias da tua mocidade, ou seja, lembra quando tem força. Lembra enquanto ainda tem vigor. Lembra enquanto ainda tem condições de se ajoelhar. Lembra-te do teu Criador. Aleluia. Antes que venham os maus dias em que dirás, não tenho mais nestes prazer. Tenha misericórdia de nós. Que esse anseio dos filhos de Corá, que esse anseio que os coatitas tinham por estar na tua presença, seja também, Senhor, colocado dentro dos nossos corações, para que nós possamos ansiar estar na tua presença, que possamos ser constantes na nossa caminhada, que possamos entender que mesmo nos vales mais sombrios, nos vales mais áridos, nos vales mais cheios de lágrimas, o Senhor continua conosco e pode transformar esses vales em mananciais e mantém os nossos caminhos aplanados, aleluia, porque tu és o nosso sol e o nosso escudo, nos ajuda a andar em integridade, porque bem nenhum tu sonega, nada, aqueles que andam em retidão, em integridade na tua presença.
Continua cuidando de nós, das nossas necessidades, para a glória do teu santo e poderoso nome. E em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, te bendizemos, te glorificamos e te agradecemos, porque sabemos que tu já ouviu a nossa voz e a nossa súplica, desde agora para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, seus projetos. Não desanime. Ainda que o mundo esteja um caos, ainda que o país esteja vivendo uma situação difícil, lembre-se, você não depende de programas de governo, você não depende de iscas, você depende do Senhor. Ele é a fonte de esperança, de alegria, de paz, de segurança, de perdão, de renovo, de coragem, de força e de ânimo para prosseguir. Continue firme, o Senhor é contigo. A paz do Senhor, tenha uma boa noite.